Uma vez de novo ao vivo, diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você em uma telinha retangular de fundo azul e amarelinho. Eu sou um cara branquela, magricela, raspo o cabelo, a barba e o bigode com máquina e uso um óculos retangular. Estou agora com um fone de ouvido e no fundo aqui tem uns quadrinhos e uma prateleira para você, meu querido ouvinte, com deficiência visual parcial ou mesmo completa. Tá aqui a nossa audiodescrição e eu vou lançar esse desafio também para os nossos convidados daqui a pouquinho. Lembrando que estamos aqui gravando o episódio do Mochiori Podcast, que está disponível nas plataformas de podcast, plataformas de áudio, e a gente dá de presente para o nosso ouvinte a possibilidade de acompanhar os nossos bastidores de gravação aqui no YouTube. Hoje a gente está transmitindo para o YouTube, transmitindo para o Instagram também, Nabecast JP, YouTube Nabecast JP, e estamos transmitindo, se caso não tenhamos nenhum probleminha técnico, também na páginas Brasileiros no Japão, no Facebook. Muito bem, probinha para todo mundo que está nessa com a gente. Só que seguinte, muito importante você saber de que a gente vai ter sorteio de ingresso para o evento Marketing Digital com Pedro Cortella, que vai acontecer em Nagoya no dia 20 de outubro, mas esse sorteio vai ser exclusivo no YouTube. Então, se você está dando rolê por aí, corre no YouTube para você ter a chance de participar do sorteio, beleza? Chama a galerinha aí para não ter o perigo de você perder. Muito bem, a gente vai conversar sobre marketing digital e todo mundo de possibilidades que está aqui. Eu vou começar aqui com as damas. Senhorita Vanessa, eu acho que é a primeira vez você aqui no Mochiori, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Carlinhos, por essa live, pelo convite, e é a primeira vez que eu tô aqui. Legal, você tá falando de onde aqui do Japão? Eu sou de Suzuka, Mieken. Muito bem. Eu vou te dar o desafio de você se audiodescrever, né? Porque eu estou aqui numa moldurinha do lado esquerdo da tela e você está no centro da tela. Como é que a gente faz a audiodescrição? Normalmente você faz uma descrição de características físicas, aí depois você pode passar por acessórios, que no caso você não está com óculos, não está com boné, então você pode dizer, por exemplo, a cor da sua camiseta, e você descreve de maneira breve o fundo. Então começa com a sua aparência, os seus acessórios e termina com o fundo, que isso deixa aí mais inclusivo para quem é uma pessoa com deficiência, perda, né, de visão ou mesmo deficiência visual total. Beleza? Vamos tentar? Manda ver. Vamos tentar. Bom, eu sou descendente, tenho o cabelo curto, tô loira, tô usando uma blusa preta com brilho. E ao fundo eu tenho aqui fotos da minha família, fotos com um estante de livros. Isso. Muito bem. Aí, ó, sua primeira audiodescrição da vida, isso é importante. É uma maneira da gente deixar aqui a nossa live um pouco mais inclusiva. Para você que está com a gente aí no Instagram, eu peço a gentileza de você dar um corre no nosso canal no YouTube e já aproveita, deixa um oi nos comentários, porque é na interação do comentário no YouTube, @nabecastjp, de que a gente vai fazer o sorteio, beleza? Você que está aqui no Instagram, se você estiver aí na página Brasileiros no Japão, legal, você está aí com a gente, mas o sorteio vai acontecer no canal do YouTube, @nabecastjp. Belezinha? O Alex Hashimoto está deixando um oi aqui pra gente. Muito bom, muito bom. Seguinte, Pedro também estreando aqui. Tcharam! Bem-vindo ainda aqui digitalmente ao Japão. Eu que agradeço, Carlinhos. Prazer participar aqui com você, com a Vanessa. E, bom, minha audiodescrição, eu sou um homem de 40 anos, branco, estou usando camiseta branca, estou no quadradinho do canto direito aqui, para quem está nos assistindo na transmissão. Cabelos castanhos, pretos, sem acessórios. Falo de um quarto de hotel em Recife. Então, no meu fundo, o que dá para ver é um ar-condicionado aqui, uma coisa bem minimalista, branca, assim, nenhuma característica, infelizmente, que eu possa trazer aqui mais de personalidade, mas agradeço demais o convite de participar com vocês e vai ser muito bacana esse papo e também o nosso evento no Japão.
Que legal, uma curiosidade para o pessoal que está acompanhando aqui a live, né? O Pedro está agora em Recife e eu converso em Recife toda semana, porque eu faço parte de um podcast que chama Pamitê, é o podcast do Instituto Maria da Penha, e uma das membros da equipe está em Recife, né? Que é a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. E quando eu comecei a Nabecast, um dos meus parceiros, para quem eu prestei serviço, foi a Universidade Federal, a Universidade Católica, acho que de Pernambuco. E eu tive também... teve mais uma universidade. Eu prestei serviço para 2 universidades aí de Recife, então eu nunca fui para aí, mas eu tô com um pezinho aí em Recife. E lembrando, né, você que tá no Instagram, bem-vindo, legal demais ter você aqui. Vem pro YouTube, @nabecastjp, porque o sorteio vai acontecer aqui. Olá, Mari Kawabata, Cozinha Inteligente no Japão, bem-vindo, pessoal, tudo bem. Gente, o nosso desafio aqui é conversar um pouquinho sobre marketing digital, mas mais especificamente conhecer um pouquinho da jornada do Pedro Cortella, tá? Que é o profissional que vai vir aqui para o Japão no dia 20 e a gente vai aprender com ele no evento presencial, né? Um dia de interação aí para a gente fazer network e pensar sobre marketing digital. Mas às vezes a gente não conhece o profissional que vai vir ministrar uma palestra, vai dar uma aula, e é legal conhecer a jornada. Qual foi a receitinha que formou esse cara ou essa mulher que vai vir aqui do Japão para investir na vida da gente. Então, Pedro, eu vou pedir a gentileza de você fazer 2 movimentos iniciais. Um é dizer quem é você hoje. Por acaso a galera está chegando aqui na live, não te conhece, quem é você hoje, e aí você fazer já esse movimento de dar um passo atrás e contar um pouquinho da receita que formou esse profissional que você é hoje. O microfone está com você, então a narrativa é tua, a gente só vai ficar fazendo manda ver. Pô, que bacana. Bom, eu, como disse, tenho 40 anos, eu sou paulistano, eu moro em São Paulo, na verdade, estou em Recife porque ontem tive uma palestra aqui também, Carlinhos, no Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL aqui, que é uma empresa educacional que faz a conexão de faculdade e estágio nas empresas, né? Eles funcionam junto no sistema SESI, e eu estou aqui por isso hoje, né? E a gente está fazendo essa live, eu sei que é noite no Japão, é dia aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês aqui que eu tenho uma vista que vocês vão ficar passando vontade aqui e a nossa transmissão tá boa, acho que vai dar para o pessoal ver também. Mas me apresentando um pouquinho, então, eu sou jornalista de formação, trabalhei 12 anos em televisão, né? Eu comecei na MTV Brasil, como estagiário, né? Eu fui... o sonho para todo mundo dos anos 90, pelo menos que morava em São Paulo, era trabalhar na MTV Brasil. Eu consegui realizar esse sonho, mas no meio de um processo de mudança, de transformação digital, que acabou atropelando a MTV também, não enquanto eu estava lá, mas um pouco tempo depois, né? Eu fiquei lá de 2005 a 2007, aí depois eu fui trabalhar na Sport TV, na TV Globo, eu fui repórter de esportes, numa época em que trabalhar com esporte no Brasil era incrível, porque nós tivemos por aqui Copa do Mundo, Olimpíada, muito investimento com relação à cobertura de esportes, à mídia. Então, sempre desenvolvi bastante minha capacidade de comunicação por causa disso também. E, curiosamente, no meio da década passada, eu entendi que a televisão acabou também passando por um processo de mudança, de atropelamento, de certa forma, não na mesma que MTV, mas em outro formato, que é a substituição da atenção das pessoas. Quando eu era repórter na Globo, eu percebia que em 2011, quando eu ia na padaria, no dia seguinte, depois que eu tinha feito uma reportagem, sei lá, no treino do Corinthians, lá em São Paulo, por exemplo, eu ia na padaria no dia seguinte e o cara falava, pô, que legal, tava lá no treino do Corinthians, eu, Coringão e tal, isso 2011. Em 2016, que foi quase meu último ano como repórter, tem uma história que eu lembro que eu fiz uma grande reportagem que fechava o Esporte Espetacular, que é um programa da Globo que passa aos domingos, termina com aquela música, sabe? Enfim, uma grande vitrine, assim, um dos pontos altos da minha carreira. Em 2016, depois de ter feito essa reportagem,
No dia seguinte, nem minha mãe me ligou assim para dar parabéns. O que aconteceu de 2011 para 2016 nesse movimento aí? Esse atropelamento que eu falo, mais uma mudança, né? A atenção das pessoas mudou. Quando eu comecei em televisão, a gente já chamava isso daqui, com o surgimento do Twitter, isso daqui eu estou apontando para quem não consegue ver, para um celular. A gente chamava isso daqui de segunda tela, porque você assistia a TV, prestava atenção na TV e você comentava as coisas aqui. O celular era a segunda tela. Eu não peguei, assim, eu vivi, lógico, essa fase, mas não era uma realidade na minha casa. Eu nunca interagi desse jeito. Tanto que eu entrei no Twitter depois que eu comecei no mundo digital. Curioso. Dentro do mundo do jornalismo, de 2007, 2008 para cá, o Twitter acabou chegando forte, porque no Brasil existe uma cultura muito ligada da televisão com o Twitter, de você comentar o que você está assistindo, é o Masterchef, sobe enquetes, tal, é o Trending Topics. Isso ficou muito, muito em voga no Brasil, e a gente chamava isso daqui de segunda tela. Mas no meio da década passada, eu entendi que isso mudou. A segunda tela é a televisão agora. A primeira tela é essa daqui. A nossa atenção, e principalmente no Brasil, acredito que no Japão também, a nossa atenção principal está isso daqui. Isso aqui está intermediando o nosso contato com o mundo. A gente conversa com as pessoas, elas estão olhando no celular. Hoje, pelo menos a realidade aqui da minha casa, você liga a TV e deixa rodando, sei lá, o programa ou o noticiário, e enquanto está rodando lá, a gente está subindo o dedinho na rede social ali, né? Rodando um Instagram, rodando um TikTok. Realmente, a TV virou segunda tela, né? Não é a prioridade do consumo de qualquer coisa, né? Notícia ou qualquer coisa. Exatamente. E esse movimento me fez perceber que eu só conseguia ter o retorno do meu trabalho, ou seja, o feedback daquilo que eu fazia, lá por 2015, 2016, quando eu pegava o link do G1, site da Globo, com a minha reportagem, e postava no meu Facebook. Caramba. Aí eu tinha os comentários lá, entendeu? Pedro, essa reportagem aí do Esporte Espetacular, eu peguei, daí todo mundo, parabéns. Aí aquilo me dava o meu senso de propósito, que é justamente atingir as pessoas. Quando a gente vai trabalhar com jornalismo, com comunicação, que a gente quer que as pessoas vejam o nosso trabalho, né? Quando você abre esse podcast aqui, você quer que as pessoas estejam. Então, pessoal que chama a galera aí, vem para o YouTube, vão participar aqui, vai ter sorteio, o pessoal falando. Claro, a gente quer que as pessoas nos vejam, é para isso que a gente faz comunicação. E diferente de muitos outros jornalistas, acredito que por você ter um podcast, Carlinhos, não sei se você é formado em jornalismo também? Você também é jornalismo? Eu estou graduando, tenho que, inclusive, começar a escrita do meu TCC em marketing. Estou fazendo marketing. Terminando o marketing, na verdade. Eu cursei o tecnólogo, fiz 2 anos e agora estou na escrita do TCC. Tem que defender em maio do ano que vem, eu acho. Maio ou junho. Maravilha. Boa sorte. É comunicação, é tudo comunicação. E para fazer marketing, a gente precisa fazer nossa mensagem chegar até as pessoas, né? Mas no meio quem é de televisão, quem é da mídia formal, igual eu era, encarou com muito preconceito a chegada das redes sociais, essa inversão da segunda tela para a primeira tela que a gente conversou aqui, foi encarado, às vezes é encarado com muito preconceito. Não, rede social é bobagem, rede social, isso aí é só besteira, isso aí é só para coisa de jovem fazer, isso aí não é bom, né? Eu, por outro lado, acabei encarando como uma oportunidade, né? Se a gente democratiza a mídia, existem chances de tudo dar muito errado, mas também existem as chances de tudo dar muito certo, da gente poder ter um canal de comunicação que é inédito na história da humanidade, que a gente consegue chegar a outras pessoas, que a gente consegue ampliar as nossas possibilidades, as nossas conexões, o nosso conhecimento do mundo, o nosso aprendizado. E eu comecei a estudar isso, justamente nesse momento, por causa dessa falta de propósito lá na televisão. E aí, em 2017, aconteceu uma coisa que as pessoas não contam muito em podcast, não falam em palestra, mas eu gosto de contar, gosto de falar, porque talvez as pessoas possam se identificar também com isso. Em 2017, lá na Globo, eu fui demitido. Eu saí num corte. Eu fui demitido. E na hora que eu fui demitido, aconteceu uma coisa engraçada, porque
Minha esposa ficou triste, chorou, meu pai ficou preocupado, minha mãe, enfim, sabe como é? Todo mundo me ligava. E você tá bem? Você tá bem? Eu falava, tô bem. Eu não fiquei nem um pouco triste. E eu não entendi porque eu não tinha ficado chateado. Não é legal ser demitido, claro, mas eu não tinha entendido. Eu fui entender só depois. A sensação que eu tive quando eu tive a notícia de que seria demitido é que eu senti o alívio. Eu senti alívio. E por que isso aconteceu? Porque meu propósito não estava mais lá. Porque eu não conseguia mais atingir, eu não acreditava mais naquela mídia. E, às vezes, você fica num trabalho porque, ao olhar da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que você conhece, dos seus pares, aquele trabalho é muito legal. E para quem faz jornalismo, ser repórter na Globo, pô, é muito legal. As pessoas olhavam e diziam assim, caramba, Pedro, como é? Que legal, que bacana. E os jogadores, e o Galvão, é chato mesmo, tal, aquelas coisas assim, né? E falando em Globo, domingo eu tava com a Mariana Cocho. Que legal. Ela comentou que você teve várias vezes em programas que ela fez, eu acho que era o Papo de Mãe, eu não lembro em qual dos programas ela citou. Eu falei, eu já tive algumas vezes já com o Pedro. A gente passou 2 horas com ela batendo papo no domingo. Que legal. E aí eu entendi ali que eu senti alívio, então. Porque às vezes você está num trabalho e você fica muito mais por causa do olhar dos outros do que pelo que você está sentindo mesmo. E no final das contas, a demissão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, às vezes, por causa do olhar dos outros, por causa dessa visão, desse ego construído, talvez eu nunca teria coragem de pedir demissão, de sair de lá, entendeu? Então, esse empurrão foi o empurrão que eu precisava. E aí, em 2017 mesmo, dia seguinte, basicamente, eu resolvi empreender no digital, e eu tinha em casa um fator que é muito importante, que eu nunca vou desconsiderar isso, porque isso é determinante também no sucesso do meu trabalho, que é o fato de eu ser filho de um dos maiores filósofos do Brasil. O nome dele é Mário Sérgio Cortella, né? Ele é muito famoso, muito conhecido, já era bastante conhecido em 2017, já tinha livros best-sellers, já tinha palestras, eventos, só que ele tinha uma rejeição muito forte com rede social. Ele também encarava com preconceito, ele também achava que isso aí era bobagem, era coisa de jovem, que não queria. Ele tinha 60 anos já, não é. Para que ele ia fazer isso aos 60 anos? O cara não ia começar a fazer stories, postar no Facebook, assim, ele não precisava disso para o sucesso do trabalho dele. Só que eu entendi que se ele tivesse uma presença oficial, a gente tinha mais controle, a gente tinha uma possibilidade de ampliar ainda mais o público dele e, inclusive, viver disso, né? Monetizar disso. Ele não precisa ficar viajando 50 vezes por semana para fazer palestra aqui, aquele ali. E aí eu montei um plano de negócio para ele, né? Ó, você não vai fazer rede social? Tá bom. Então, eu vou fazer. Daqui agora eu vou fazer desse jeito. E ao fazer para você, eu tenho aqui uma ideia de uma empresa. Talvez outras pessoas tenham o mesmo problema que você, ou seja, tem um bom conteúdo no mundo real e precisam ir para o mundo digital, mas não sabem fazer essa transição. A minha empresa vai fazer isso para você e eu vou prestar esse serviço para outros. E Pedro, assim, além da curva... Perdão. Além da curva de aprendizado, que, lógico, se a pessoa tiver 50, 60, 70 anos, ela aprende, lógico, obviamente dá para fazer, mas tem a curva. Mas demanda tempo, né? Normalmente uma pessoa como o teu pai, por exemplo, que é palestrante, é escritor, vive estudando, lê um monte de coisa, eu tô com tempo de ficar fazendo stories. Então, assim, além da curva de aprendizado, a pessoa fala, cara, entre fazer 2 stories e ler 5 páginas de livro, eu vou fazer 5 páginas e ler 5 páginas de livro, que para mim, a realidade profissional faz muito mais sentido, né? É até compreensível, né? Essa resistência, não só pela curva de aprendizado, até pelo tempo que esse negócio demanda, né? E também uma fase da vida em que, na verdade, se você não tem a necessidade, né, você não vai fazer nada de novo. E no caso, era o caso dele. Mas quando um filho que acabou de ser demitido te faz um pedido, seu coração também fica um pouco mais mole, né? Uhum. E a gente começou o trabalho, esse marco, essa conversa é a fundação da Agência Sofia, que é a minha empresa, que é uma agência de social media,
que a gente trabalhou prestando serviço, inclusive, durante alguns anos, né? A gente não faz mais o serviço de gestão de redes sociais, mas foi o nosso ganha-pão durante todo o começo. A gente trabalhou com várias pessoas super conhecidas, Marcelo Taz, Dr. Roberto Calil, Palavra Cantada, Valcir Carrasco, vários passaram aí pela nossa agência. E eu aprendi bastante sobre rede social, aprendi bastante sobre marketing digital, como que a gente pode não só criar conteúdo para esse mundo digital, mas também usar esse mundo digital a nosso favor, tirar retorno financeiro, realização pessoal, né? Reconhecimento profissional também disso daqui. E aí, durante a pandemia, eu me vi numa questão que era assim, eu falava para o cara fazer stories, né? E meu pai nunca fez um stories, tá? Todo o conteúdo dele é terceirizado pela minha agência, sempre foi. Só que, claro, isso não vale para todo mundo. Isso vale para uma pessoa de 60 anos que já tem muitos livros, muitas palestras, muitas entrevistas, muitas coisas. A gente consegue construir uma grande presença online forte, com alcance de mais de 20 milhões de seguidores, por causa disso, porque ele tem muito material, muito conteúdo. Mas nós, terráqueos, mundo real, eu, você, Vanessa, a gente precisa estar aqui. A gente precisa e precisa aprender a produzir de acordo com o que as ferramentas nos entregam. E aí, no meio da pandemia, eu, quando conversava com alguns outros clientes que não eram meu pai, que estavam com dificuldade, eu falava, você tem que fazer um story, você tem que fazer um conteúdo que seja eventualmente mais pessoal também, para dar o engajamento que a gente precisa para alavancar também o conteúdo profissional. E o cara falava, pô, sério, não tem que fazer, mas nem você faz isso no seu pessoal? É verdade. Na época eu fazia, até 2020, eu fazia muito mais no da empresa. Eu tinha deixado de lado o meu pessoal, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas na pandemia eu entendi, já com 3 anos de empresa, quase, 3 anos de empresa já tinha, que eu já tinha algo a ensinar ali, né? Apesar eu sou formado em marketing digital também, pós-graduado na SPM, mas honestamente o mundo digital ele muda muito rápido e a minha formação, o que eu aprendi foi na prática, atuando na rede social, atuando no digital, nas empresas, conhecendo muito mais desse mercado, me tornando, graças a Deus, uma das referências desse mercado, principalmente em conteúdo com ética, com qualidade, com coerência, sem picaretagem, sem papo de coach, que está aqui no Brasil muito popular, né? E, pelo amor de Deus, nada contra coaches. Existem ótimos coaches que fazem trabalhos éticos, mas, infelizmente, hoje em dia, a impressão que a gente tem é que eles são minoria, tá? No Brasil. Mas o trabalho é que eu entendi lá no meio da pandemia, no final de 2020, de que eu tinha que ter minha presença pessoal também, ensinando as pessoas, fazendo um trabalho que é um pouco de dar murro em ponta de faca mesmo, de falar que as pessoas, o digital, ele não é só dancinha, ele não é só bobagem, ele não é só golpe, ele é um meio de vida possível para quem tem uma história de vida, como é o caso do meu pai, como é o caso dos nossos clientes, possível para quem é mais velho, possível para quem está procurando renda extra, para quem está procurando uma alternativa, para quem está em transição de carreira. E ele é um trabalho global, Carlinhos. A sua audiência, eu entendo que acho que a maioria das pessoas está no Japão, mas essa transmissão ela é acessível de qualquer lugar do mundo. A gente menospreza isso. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Nunca na história da humanidade a gente teve essa possibilidade. Olha que loucura, vocês estão no Japão, eu estou em Recife, o pessoal que está nos comentários sei lá onde está e pode estar em qualquer lugar. Gente, há 20 anos, quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na faculdade, isso era impensável. Isso era coisa de filme de gente indo para o espaço, né? De conversar com gente que está longe, né? Era completamente fora da realidade, né? Exatamente. E eu não canso de me encantar com isso, porque quando eu comecei como repórter também, para eu falar ao vivo com alguém, tinha um caminhão atrás, tinham 3 pessoas ali, um câmera, um operador, um não sei lá o quê, mais um cabo que ia num caminhão que parava lá na rua. Gente, hoje em dia é isso aqui. Eu estou no meu computador no quarto de hotel em Recife. Olha que uma coisa maluca. E a gente pode se conectar, a gente pode aprender. E aí, de 2020 para cá, eu comecei a ser chamado também para dar palestra.
comecei a desenvolver os meus cursos, os meus infoprodutos. Que é uma Quando coisa você começou, você já tinha no seu plano de negócio, eu vou virar palestrante, ou foi algo que aconteceu? Porque, por exemplo, hoje tem pessoas, empreendedoras da comunidade que me pedem para ensinar o que eu estou fazendo aqui. Como é que você consegue apertar o botão, ligar a câmera e fazer o amarelinho do fundo da tela e ao mesmo tempo? E como é que você fez? De onde saiu? E eu estou começando a dar aula. As pessoas estão me chamando para dar palestra. Mas eu comecei simplesmente porque eu achava que o podcast era uma ferramenta onde você conseguia promover diálogo num ambiente de respeito, onde você podia pensar completamente diferente. Eu passei um tempo conversando com a Vanessa hoje sobre isso. Eu acho o podcast maravilhoso, porque você pode chamar uma pessoa que pensa completamente diferente de você e falar, olha, a gente vem aqui para conversar. Você gosta de café, ou de chá, ou de bolacha? Gosto, beleza. A gente concorda nisso. Vamos conversar sobre o resto. E eu apaixonei por isso, fiz 5, 6 anos nessa brincadeira, e hoje estão me chamando, mas eu não imaginei assim, eu vou virar um professor de, sei lá, comunicação digital. Aconteceu, tipo, tá acontecendo, né? E com você foi meio acontecendo, ou você já estava no plano de negócio, daqui 5 anos, eu vou começar a dar aula, como é que era? O meu modelo de negócio como empresário mudou umas 4, 5 vezes nesses 7 anos de empresa, 8 anos de empresa. É o típico montando aviãozinho enquanto tá voando. Vai trocando pneu com o carro andando, né? Exatamente. É isso. Não estava no meu plano, mas assim, hoje é uma das coisas que mais me dá prazer. E aí, ao começar a falar, ao começar a entender também mais de marketing digital, eu vi que era uma possibilidade também de um ganho exponencial muito mais bacana, né? A educação, ele é um negócio também, e ele tem que ser um negócio, mas não é qualquer educação, é a educação que liberta a tua cabeça. Porque hoje a gente vê na rede social, e é engraçado que você falou, a gente concorda nisso, a gente não concorda, esse diálogo, o podcast é maravilhoso exatamente para diálogo, mas o que a gente vê são muitos podcasts nichados de muita gente falando coisas que são iguais, que as pessoas pensam iguais, e elas vão se fechando em bolhas, em nichos, elas vão aumentando a polarização, e nossa sociedade fica dividida de uma forma virtual. Porque na prática, se você parar e conversar com as pessoas igual bons podcasts fazem, que é trazer pessoas que pensam diferente, que abrem o diálogo, a gente é capaz de entender muito mais semelhança e muito mais coisas que nos conectam, objetivos em comuns, do que as diferenças que parece que a gente está vendo. E o efeito na nossa sociedade é uma polarização que é mentirosa, mas ela tem efeitos reais drásticos. E isso não pode acontecer. Eu sou um otimista do mundo digital. Eu acredito que bons podcasts e bons lugares é capaz da gente estabelecer diálogos. E aí, o que aconteceu? Só para botar a Vanessa na conversa aqui na nossa conexão também, a partir desse momento em que eu fui para o digital e comecei a ensinar as coisas que eu faço no digital, que eu sei, eu abri a minha mentoria, tem 2 anos e meio, quase 3 anos. E na primeira turma me apareceu uma pessoa do Japão. Olha que loucura. Palminhas. Representando a comunidade nipo brasileira. Muito bem. E não faço ideia de como começou a me seguir, que sei lá, chegou da onde, e como ela comprou e entrou como aluna na minha mentoria, porque ela estava também com um trabalho de social media, construindo perfis aí no Japão. E eu achei isso incrível. Eu falei, caramba, olha que loucura, como que eu aqui fazendo meu negocinho aqui, cheguei numa pessoa no Japão, da comunidade brasileira. E aí agora, 2 anos e meio depois, a gente está com essa viagem marcada aí para conversar com a comunidade, Vanessa com as organizações dela também, brasileiros no Japão. E é isso, basicamente. A minha história inteira até o dia 20 de outubro está muito... Vanessa, pergunta que eu sempre faço para quem está preparando evento e esperando palestrante, esperando músico, cantores, artistas. Tá dormindo? Ainda tô, mas beleza, eu tava, mas eu ainda tô. Não é porque eu pergunto isso pra galera, tem uns que quando chega, tipo, uma semana já tá com aquele olhão de coruja, assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não, a gente está conseguindo ter um contato. O pessoal está interessado no marketing digital. Eu já tinha falado com o Pedro sobre esse interesse da comunidade e eu vi a necessidade, através de pesquisas também.
Quando eu conheci o Pedro, foi através de um podcast. Foi tipo podcast, né? Que você fazia. Muito exatamente. bem. Podcast. Eu estava numa época que eu ouvia muitos podcasts, aí que aparecia assim, eu ia ouvindo, aí eu conheci o Pedro, mas na época o Pedro nem usava o Cortella, acho que era Pedro Mota. Você usava então, tem uma história também que eu não vou considerar a minha história. Durante todo o período que eu trabalhei na televisão, por meu pai já ser uma pessoa conhecida, eu usava o meu outro sobrenome. Eu não queria ser sempre conhecido como filho do Cortella. Porque ele não era de televisão, ele não era o chefe para que poderia me contratar, mas é igual, tipo, pô, até hoje lá a menina da Globo falam que ela é filha do ministro lá, que tá em Londres, lá, esqueci o nome dela, sabe? Tipo, eu não queria isso. O Thiago Leifert é filho de sei lá quem. Então, eu queria construir a minha própria história na televisão e acho que consegui construir isso. Depois, com essa conexão com o ponto, a pedra fundamental da minha empresa. Eu me sinto no direito hoje de usar o meu próprio sobrenome, Cortella, porque eu acho que eu contribuí também um pouco com a história do meu pai, de ampliar o alcance dele. Então, eu fico mais confortável com isso e você foi um dos responsáveis do Cortella ter virado marca. Então agora eu quero desfrutar da marca também, tá certo. Exato. É bem tipo isso, e eu me sinto. E as pessoas às vezes ficam com medo de perguntar, assim, eu fico super confortável de falar que sou filho do tinha Cortella. Quem foi aqui? Tava no grupo que a pessoa tava aqui, eu tava tentando formular uma pergunta para perguntar se ele era filho do Cortella. Eu me sinto super. Eu hoje. Nada como a maturidade, né? Talvez há 10 anos atrás eu ia falar, putz, você fica me perguntando do meu pai e tal, assim, porque a gente que é filho de pessoa famosa, para vocês entenderem, e hoje meu pai aqui no Brasil, ele é muito famoso mesmo, assim, tem um imitador dele fixo na Praça é Nossa, sabe? As pessoas imitam ele na internet, ele não consegue andar na rua. Não, o seu pai, mesmo dentro do mundo dos podcasts, é uma frase que a pessoa faz imitando, uma palavra que eles fazem imitando a entonação do seu pai, que é muito característica, acabou, todo mundo sabe quem é, né? É meio Exato. Que... É como você imitar a voz do Silvio Santos. Todo mundo sabe quem é. É uma figura pop, Sim. Assim, realmente estourou qualquer bolha. E hoje eu falo sobre isso tranquilamente, assim, mas a gente que é filho de famoso, às vezes a pessoa vira para mim assim, fala, parabéns pelo seu pai. Você não tem muita resposta por isso. Tipo, eu não tenho mérito nenhum em ser filho do meu pai, entendeu? Parabéns pelo seu pai, tá? Obrigado. É um parabéns para mim? Obrigado. Tipo, a única coisa que tem que fazer é agradecer. Tem que só agradecer. Você tem que agradecer e pronto. Assim, mas daí, se você é uma pessoa que tem um pensamento crítico, que tem uma vontade de fazer alguma coisa, você fala, caramba, mas tudo bem, mas é um parabéns por quê? Assim, a gente não tem mérito nenhum desses parabéns, né? Mas na verdade, hoje, no digital, você tem sim o mérito. Hoje, porque digital, é o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. O professor Cortella, ele já tinha o público dele, sim, ele era muito conhecido, mas era um pessoal mais acadêmico, um pessoal que lê mais, e o Pedro tornou acessível. Tanto que eu só conheci por conta da internet, eu não sabia que o professor Cortella existia, né? Eu estava conversando com a Vanessa isso hoje, falou, olha, o professor Cortella chegou na minha existência por internet, eu não fazia ideia que ele existia. Eu tô 20 anos fora do país, então... Sim, claro. E na pandemia deu um salto absurdo, assim. Sim. Realmente. Mas, enfim, hoje é uma coisa que eu lido super bem. A gente faz uma turnê de palestras junto. Eu faço a abertura da palestra, eu faço uma palestra de abertura na palestra dele. A gente tem parcerias, a gente fez podcast junto. Então, assim, isso hoje tá de boa. Tá super de boa. Tem aqui a Rebeca perguntou assim, você sente que tem uma responsabilidade, por exemplo, eu vou aqui por ter, né, o sobrenome Cortella, né, você não usava a marca, né, que era o seu próprio nome, mas você não usava essa marca e hoje você tem o seu pai com uma marca forte na internet e você assumiu o seu sobrenome fazendo parte dessa marca. Como é que é gerir isso, né? Você já falou aí de ser filho de um famoso que tem as suas tensões em relação de construir a sua própria carreira. Mas e aí, na hora de se apresentar como um Cortella, né? Uma pessoa que é um herdeiro desse branding, né? Vamos colocar assim, né? Sinto uma enorme responsabilidade, porque é uma responsabilidade que está intimamente ligado com a ética.
com a ética. E na internet, quando a gente fala sobre ética, uma das coisas que meu pai me ensinou é que nós não fazemos qualquer negócio. Nós não fazemos qualquer negócio. Não é tudo que dá dinheiro da internet que vale a pena. Não é tudo que dá dinheiro no mundo que vale a pena. Não é toda conexão que vale a pena. Então, quando eu assumo esse sobrenome, eu carrego também um legado que é, por exemplo, o meu pai nunca fez uma publi. Ele nunca fez uma publi, né, uma publicidade no mundo digital. Porque essa marca, a gente considera ela em outro lugar, no lugar da educação, no lugar da construção de um pensamento crítico tão fora do que a gente está no mundo, que eu não posso associá-la a qualquer marca. Então, assim, você nunca vai ver o Cortella fazendo uma propaganda de um banco, de um refrigerante, de uma faculdade, do que seja, porque o nome, a marca dele, ela tem que ir além disso. Vai que a gente faz um comercial do banco e o banco está envolvido num escândalo de fraude, de corrupção. A gente faz um comercial com, sei lá, um refrigerante e o refrigerante está botando células de fetos abortados, que é um meme famoso, né? Para fazer adoçante. Se você pensar por esse jeito, por esse caminho, a marca Cortella ficou, e a imagem dele, né, como professor, alguém público, ficou tão forte que perder isso vai custar muito mais caro do que a grana da publi, né? Exatamente. E a gente tem outras formas de monetização que são suficientes para a gente, assim, são viáveis, nos dão muito mais alegria do que eventualmente uma publicidade. Eu ganho muito menos que o meu pai, mas eu tenho esse mesmo objetivo de construir, né, um nome que seja dentro da educação e seja dentro de uma educação que é viável dentro do digital, dentro de um marketing saudável, do marketing que seja capaz de levar educação para as pessoas, novas possibilidades, novas conexões, e que a gente possa furar a bolha dentro do digital, né? Que eu acho que é o mais importante. Nossa, é por isso que ele vai vir. Vanessa, falando em por isso que vai vir, conta um pouquinho pra gente, para caso, né? A gente tem alguém que chegou e, pô, o Carlinhos está fazendo live, entrei, né? Ou viu amanhã, não sei. Ou viu no Spotify, que também eu vou fechar isso aqui, até o final de semana já vai estar no Spotify. Conta um pouquinho pra gente o que vai acontecer no dia 20. Lógico, como o pessoal falou aqui, eu não lembro quem que foi aqui atrás, falou que vai vir comer um bom sushi. Alguém colocou até um desenho de um sushi aqui. O Pedro vai comer o melhor sushi do Japão. Muito bem. Ele vai comer comida boa, vai tomar chazinha verde com a galera, vai comer kakigori, né, o raspadinha japonesa, mas ele vai estar aqui para ensinar a galera também, para ter esse tempo de interação profissional, palestra, workshop, enfim. Conta um pouquinho o que vai acontecer dia 20, qual que vai ser o formato, enfim, dá uma destrinchada nesse rolê, mesmo porque daqui a pouco tem sorteio, tá, galera? Se você tem aquele seu amiguinho do coração que você gostaria que ganhasse o ingresso, ou pelo menos concorresse ao ingresso ainda que você ganhe, eu queria que ele concorresse para mim ganhar, mas chama a galera aí enquanto a gente tá conversando aqui. Mas, Vanessa, desenrola pra gente aí o que vai ter no dia 20. Tá. Bom, o Pedro tá... Pedro, tudo bem com o horário? Você estava falando? Ok, tá. Eu vou falar aqui do evento. O evento ele vai começar com palestra e depois a gente vai ter o workshop na parte da tarde. Ele vai ser um evento que ele vai falar principalmente do marketing digital no Japão, como eu te falei, pela necessidade que a gente viu na comunidade, das pessoas quererem ter uma renda extra. Então, o Pedro vai aí apresentar um geral na palestra. E no workshop ele vai falar, vai se aprofundar mais nos temas, vai falar sobre tudo que o marketing digital pode proporcionar para a gente, porque todo mundo... E olha que eu peguei muitas pessoas conversando, né? Tem pessoas que falam, mas o que é marketing digital? Elas pensam que o marketing digital é uma coisa assim, separada, quando na verdade o marketing digital é um todo, ele é um conjunto, né, de estratégias. Então, para você ver como é necessária a educação nesse sentido.
muitas pessoas acreditam que o marketing digital é simplesmente você ganhar dinheiro com afiliados, não que você não ganhe, mas tudo tem um processo, né? E é importante que as pessoas entendam esse processo, porque senão você realmente acaba comprando coisas que não pode colocar num apuros aí. Então, basicamente, falando, é isso. O Pedro, ele que está produzindo todo o workshop, então isso vai ser no dia só, gente. A gente não vai dar muito spoiler aqui, não. E junto com o nosso evento, o Pedro, ele... Ai, gente, o pessoal está comentando aqui, eu tô ficando... eu tô ficando... Como é que eu posso dizer? Eu fico lendo... Feliz. Deixa eu contar, então. Fala. O mais legal é que a gente está construindo, Carlinhos, uma plataforma online de educação. Eu entendo que a gente precisa de mais organização para a gente ter uma curadoria melhor do que existe de educação na internet. E nesse ano a gente lançou uma plataforma chamada Saber Ampliado, que é justamente isso, uma curadoria de cursos, uma curadoria de educação, não só de marketing digital, mas também de filosofia, de bem-estar, de saúde, de gestão de tempo, de administração. O que eu quero é colocar todo um rol de pessoas de conhecimento, de qualidade lá, e nós já temos cursos do professor Cortella, curso do professor Karnal, Clóvis de Barros. Em breve eu estava conversando ontem com a equipe da Monja Cohen também, que é alguém que tem uma história muito próxima do Japão. A gente vai ter conteúdo dela também dentro do Saber Ampliado em breve. E esse ingresso, para quem estiver na palestra, no workshop, a gente vai estar dando junto o acesso a 1 ano a todo o conteúdo do Saber Ampliado. Então, é muito bacana porque vai ser um dia muito especial, dia 20 de outubro em Nagoya. Mas esse não é um dia que termina lá, né? Tem que ser um aprendizado contínuo. E na comunidade, para vocês entenderem, a gente não é só uma plataforma de streaming, não tem só curso gravado. A gente tem aulas ao vivo, mentorias lá, com vários professores que abrem salas no Google Meet, no Zoom, e estão lá conversando com você, explicando para você, pegando na mão mesmo passo a passo. Se as pessoas... Eu sei que aí no Japão, muita gente ainda não é tão digitalizada como a gente é no Brasil, né? Mas é justamente isso, a gente tem lá conteúdos de letramento digital. Se você nunca abriu uma conta em rede social, se você nunca fez um post, se você nunca fez qualquer conteúdo que seja dentro do digital, se você não consegue entender as possibilidades que existem para monetizar, para ganhar dinheiro, para fazer conexão dentro do digital, tudo isso estará de forma bem explicada no nosso workshop, mas também estará de forma ainda melhor explicada e no longo prazo, ao longo de 1 ano, no acesso que você vai ter no Saber Ampliado. Então, nessa parceria, Carlinhos, a gente conseguiu unir o melhor dos dois mundos, do mundo real, que eu estou muito feliz e muito ansioso, salivando aqui por esse sushi, e sushi é o de menos, porque eu fico viajando no YouTube aqui com vídeos de brasileiros no Japão, de turistas, tal, para a gente ver. Cara, eu vou com a minha esposa, com a minha filha, a gente vai aproveitar e tirar umas férias também junto ali para conhecer o Japão. Sua família vai curtir. Existem desafios para viver no Japão como imigrante. Uhum. Mas o que eu ouço do pessoal que vem turistar aqui, de que é um dos países mais legais do planeta, porque assim, é uma experiência sensorial, são os aromas, são as cores, são as texturas dos alimentos, são as características arquitetônicas, a questão da arte. Se você for em lugares mais tradicionais, a questão da vestimenta, dos costumes, dos gestos, assim... É uma experiência sensorial muito massa, né? Para quem vem, você, sua filha, tal, vai naqueles lugarzinho pop, mas tenta fugir para ter esse contato com o Japão do chão, da rua, cara, é massa, é massa. Para turistar é maravilhoso. É o que a gente vai fazer, a gente está ansiosíssimo, assim, acho que vai ser uma experiência incrível. E para quem estiver lá com a gente no workshop, é só o começo também de um relacionamento, espero eu. A gente está crescendo essa comunidade, a gente já está com 2.000 membros lá no Saber Ampliado, e a gente, até o fim do ano, a nossa meta é chegar a 5.000, e ano que vem... Eu já estou lá, Maravilha!
E no ano que vem, que bom, e no ano que vem o céu é o limite mesmo, porque a grande dificuldade das pessoas hoje no mundo digital, na internet, quando a gente fala, é justamente curadoria. Entender, separar o joio do trigo, saber o que é bom, o que não é, que caminho seguir. E nessa minha trajetória no digital e na comunicação, a gente conseguiu nos aliar e construir conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas de uma maneira ética, de uma maneira saudável, sem entrar em picaretagem que existe por aí, sem entrar em golpes, sem entrar em nada que vá ferir o seu legado e a sua história. Assim, eu nunca trabalhei com alguém que foi cancelado, Carlinhos, e isso é um grande orgulho. Hoje em dia na internet tá começando a ficar difícil, né? Eu tenho certeza que eu vou continuar desse jeito, porque a gente opta por um caminho diferente. A gente não vai fazer só o modismo pelo modismo. E, para fechar, trabalhar com internet não é só aparecer. Não é só para pessoas que têm aqui uma capacidade de oratória. Não é só para pessoas que estão a fim de realmente botar a cara numa rede social, num conteúdo, para ser influenciador. Pelo amor de Deus, não vá para esse evento achando que eu vou te ensinar a ser influenciador. Não é isso, gente. Não é isso. O mundo digital é um mundo de possibilidades. É muito legal o nome do evento, porque é justamente um mundo. Existe um caminho para o seu perfil, para um jeito diferente. Tem muita gente que ganha muito dinheiro sem aparecer, trabalhando em outras áreas, seja tráfego, seja design, seja estratégia, seja conteúdo, seja copyright. Cara, tem muita coisa, tá? Inteligência artificial, curadoria de inteligência artificial, consultoria, enfim. A gente vai falar sobre isso bastante lá no dia 20 em Nagoya. Muito legal. Não, e um detalhe, hein, gente? O curso, ele não começa também no dia 20. O curso é a partir da inscrição. O saber ampliado, né? O acesso ao saber ampliado a partir da inscrição, claro. Isso, a partir da inscrição, quem faz a inscrição, confirma o pagamento ali, já recebe o acesso do saber ampliado. Então, assim, você já vai chegar com um conteúdo lá, vai chegar com dúvidas ali para o Pedro também, e aí vocês vão estar mais até conectados com ele também, né? Com o Pedro, porque vão conhecer a didática. Então, assim, é um eventão, vai ser um eventão. E é só o primeiro, Vânia, é só o primeiro. É só o primeiro. Gente, a gente tem um compromisso aqui com o Pedro, por conta de agenda, de 21h20, que é exatamente nesse momento, liberá-lo para caminhada profissional. Mas a gente vai explicar assim que ele sair como é que vai funcionar o sorteio, porque ele já deixou o número secreto para a gente no chat privado aqui. E depois que ele se despedir, a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar. Então agora é hora de mandar e-mail para todos os amiguinhos para vir pro sorteio. Pedro, eu vou pedir a gentileza de você se despedir, agradecer pelo seu tempo e você aí ficar livre para seguir com a sua agenda, que eu sei que você está no corre. Carlinhos, muito obrigado. Foi um prazer esse papo aqui. Vanessa, minha parceira, tamo junto. A gente se vê aí dia 18, que chega o meu voo em Tóquio. Gente, muito obrigado. Eu queria ficar aqui mais tempo com vocês, mas o meu compromisso ele é um voo de volta para São Paulo. Então eu tenho que realmente sair correndo. Tá bom? Pedro, vai lá, boa viagem. Obrigado. Abraços. Abraço. Muito bem, Vanessa, agora a gente vai juntar a galerinha aqui e explicar como é que vai funcionar esse rolê. Muito bem. Gente vai falar um pouco do evento mais? Sim, pode falar do evento. Vamos explicar o evento agora que estamos de boaça. Muito bem, manda ver, tá? Então pode assumir aí, explica direitinho o evento. Quem tiver dúvida sobre o evento, é hora de fazer a sua perguntinha, porque a gente vai fazer o sorteinho daqui a pouquinho. Sim, enquanto isso, vocês vão chamando o pessoal aí para participar, né, do sorteio. Mas, assim, eu tô muito feliz com a repercussão do evento. Como eu falei, muita gente tem vindo buscar. E quando eu entrei... na verdade, esse evento ele surgiu numa conversa com a Lilian. Porque a Lilian ela é uma pessoa que ela tem uma mente sugoi. Agora eu posso falar nesses termos que o pessoal entende aqui. E eu já tinha muita vontade de trazer o Pedro, porque o Pedro é um cara que eu conheci, como ele mesmo falou, e eu tipo assim,
fecho com ele, porque ele é um cara que tem muita ética, o jeito que ele ensina, a didática dele é muito simples, é muito fácil de entender, e eu acho que os resultados que ele tem não é à toa, entendeu? Então, conhecendo ele, eu já queria trazer ele para o Japão, eu ficava pensando como isso iria acontecer, mas numa conversa com a Lilian, ela falou, Vanessa, mas marketing digital é o que precisa aqui para a comunidade, a gente tem que ver, né, porque ela já tem muito contato com o pessoal. E eu falei, puxa vida, mas como que a gente vai fazer isso? E aí as coisas aconteceram. O Pedro, ele já tinha essa intenção de vir para o Japão, e a gente, como o Pedro falou, juntamos aí o mundo real com o mundo digital, e aí a gente trouxe aqui para a comunidade, e a gente espera mesmo que as pessoas entendam que é um evento que ele traz muito valor. Ele traz muito valor no sentido de, a gente sabe que a gente está numa época em que o Japão não que a gente está no fim nem nada, mas a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente está envelhecendo aqui também. Sim. Então, assim, eu vejo as preocupações das pessoas em relação à aposentadoria. Infelizmente, assim, muitas pessoas só trabalharam em fábrica. Isso não é ruim. Trabalhar em fábrica não é ruim, porque fábrica, poxa, querendo ou não, ela traz, né, o nosso ganho, o dia a dia. Mas por que não oferecer um a mais, né? O marketing digital, muita gente fala, mas tem conteúdo gratuito na internet. Tem muito conteúdo gratuito, mas nada te garante que o conteúdo gratuito ele vai te levar a um conhecimento ali a fundos. E, aliás, o conteúdo gratuito que tem na internet, ele é isca também. Você tem que comprar um curso, não tem como, porque é um negócio mais complexo, né? Então, quando a gente resolveu trazer isso para o Japão, foi justamente para a comunidade sentir um pouco, porque no Brasil, gente, o marketing digital é forte, né? A gente, muito avançado. A gente tem, como diz um amigo meu, o Will, que é apresentador do Press Startcast, que é um podcast lá de Saitama. Sim. Ele fala que a gente tem síndrome de vira-lata. Mas a verdade é que na parte de digitalização, plataformas, serviços, a gente é ninja no Brasil. Para você que está agora chegando no Instagram, meu querido e querida seguidora, vem para o YouTube, @nabecastjp, porque vai ter sorteio para o encontro com Pedro Cortella, marketing digital em Nagoya, dia 20 de outubro, tá? Se você está no Instagram, obrigado, mas cola aqui no YouTube, porque a gente vai ter o sorteio daqui a pouquinho. A Vanessa só está explicando mais detalhes do evento e a gente vai pro sorteio, tá, gente? Se você quiser fazer aquele storyzinho, chamar os amiguinhos, vai. Se você quer ganhar, fica aí, né? Não vai embora. E é um detalhe muito importante, hein, gente? O pessoal, a vaga aqui, o sorteio, o prêmio, ele não é transferível. Então, quem ganhar, que vai poder ir. Se ela não puder, tem que avisar para a gente sortear de novo. Tá bom? Porque devido a um evento... teve um evento que foi cancelado recentemente, gerou uma série de desconfortos, então é legal ter lives como essa para explicar o que está acontecendo, conversar com o palestrante, né, e mostrar que está tudo caminhando direitinho, né? Porque causa uma certa insegurança por conta de uma experiência recente, né? Acontece, né? Acho que tudo tem uma explicação. Se não foi explicado, talvez só esse desconforto é ruim, mas tenho certeza que eu não sei qual foi o outro evento, com certeza vai ter uma explicação. Nosso aqui, graças a tá tudo certinho, como vocês viram. O Pedro já está tudo garantido para ele vir, tá? Podem ficar despreocupados, gente. O evento vai rolar e a gente está esperando vocês aí. E as crianças vão ficar tudo felizes. Sim. As crianças... Legal, gostei. Mas então, e aí, pensando nisso, que a gente resolveu trazer o Pedro aí, que eu acho que, para mim, não só para mim, eu vejo que ele é um cara que merece um destaque justamente por essa ética, por essa qualidade
de produto que ele oferece, os trabalhos. Quem já está aí no Saber Ampliado sabe que tem muita coisa ali, muito conteúdo, tem toda semana lives. Então, assim, é um evento que eu costumo falar que ele vai durar por um ano. É realmente por um ano. É a partir da hora que você se inscreve, você confirma ali o seu pagamento até o final, até o ano que vem, e aí vai de cada um. Se quiser continuar, eu acredito que sim, vai continuar. Mas, assim, esse valor eu acho que estava faltando, sabe? Essa coisa assim de conteúdo de qualidade. Enfim, pessoal, venham aí para vocês conhecerem. E quem quiser ganhar hoje tem que chegar aqui nos comentários aqui no YouTube. Muito bem, vamos para o sorteio, Vanessa? Você acha que deu o momento? Já temos bastante gente aqui? Legal. A gente tem uma galerinha fiel aqui. Teve mais gente quando o Cortella saiu. Pode ser que tiveram pessoas que já tinham comprado o ingresso. Então, quando o Cortella saiu, a gente teve uma queda no número. Mas tem uma galera fiel aqui comentando. Quem quer ganhar ingresso, escreve aí. Eu quero. Só para ver se vocês estão querendo ganhar ingresso. Que a gente vai explicar aqui já em um minutinho. Só deixar aqui, vamos interagir um pouquinho com o chat, que a galera tá escrevendo aqui. Vai ser um evento lindo. Estou aqui, hein? O povo tá interessado em ganhar. A Lília tá dizendo, Cibele, o Pedro já tá com as passagens pagas, então não tem perigo de dar ruim. Tá A Harumi tá dizendo que ela quer. Muito bem, Patrícia Keiko, eu recebo. Muito bom. Muito bom. Eu quero. E vai ganhar também o acesso ao Saber Ampliado, vai ter lá a vaguinha. Então, muito bem. Vamos lá, vamos explicar, Vanessa. Seguinte, gente. A gente tem um número secreto que foi escolhido pelo Pedro enquanto a gente estava na live. A gente tinha um combinado aqui. A parte da Intermóvel tá dizendo, eu quero. Vamos lá. Aí o Pedro, enquanto ele estava fazendo a live, ele deixou pra gente aqui um número secreto. Esse número, ele é de 1 a 99. Beleza? Marca aí. Você pode digitar 1, depois digitar um outro número, depois digitar um outro número, depois digitar um outro número e vamos lá. Como a gente vai saber quem ganhou? Todo comentário que está chegando no YouTube, ele aparece pra gente aqui numa tela de moderação. Então, o primeiro número correto que aparecer na tela pra gente é o que vai estar valendo, tá? Porque existe, às vezes, uma diferença de timing entre o tempo que você escreveu e, de repente, 3 pessoas escreveram ao mesmo tempo ou muito próximo. O que a internet entregar primeiro pra gente, tá valendo, beleza? Então, valendo em 3, 2, 1... Manda bala, gente. Tá rolando. Tá chegando aqui números. Tá chegando números. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Números de 1 até 99. Ainda não. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Vamos lá. Vai escrevendo seu número aí. Escolhe. Sem preguiça. Manda ver. Vamos, ó. Tensão tá aumentando, olha lá, é a sua oportunidade de levar o seu prêmio para casa. Tá chegando os números, ainda não chegou. Ai, meu Deus, a tensão tá aumentando. Quase, olha, passou um pertinho aqui. Nossa, que legal. Eu tô ansioso aqui, Vanessa, eu tô ansioso. Vamos lá, ó, passou pertinho, mais um que passou bem pertinho aqui. Tarararã, tchá, tchá. Opa! Chegou! Temos uma ganhadora! Clim, clim! Encerrou e temos aqui a nossa ganhadora. Vamos voltar aqui os comentários. Aqui, achei. Às 21h35, a senhorita Harumi Otsuka Oficial. Muito bem. Harumi Otsuka Oficial, às 9h35. Para a alegria do povo e felicidade geral da nação, ela acertou o número 40, que foi o número escolhido pelo Cortella. Tá, Harumi? Eu tirei uma fotinha aqui, tem a filmagem também. Para todos vocês que participaram, muito massa. Foi muito bom, foi muito bom. Outros sorteios aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais.
Bom, aí vocês vão ter que ficar ligando aí para saber quando vai ser os próximos sorteios. A Vanessa, ela não vai entregar, mas assim, como a intenção é também ter interação com o perfil, tá? Então vai lá, segue VT_Digital Solution, tem brasileiros no Japão, eu tô replicando as coisas nos meus stories também, para poder você saber quando vai ter os próximos, né? Que nem aqui teve essa primeira live com Cortella e Harumi Otsuka Oficial. Isso, ela levou o de hoje, tá? Então já tá ganhado, né? Um ingresso aí oferecido pela organização do evento Marketing Digital, um mundo de possibilidades, com Pedro Cortella, que vai acontecer no dia 20 de outubro, na cidade de Nagoya. Mais informações, @VT_Digital Solution. E agora, 3 convites para você, beleza? Para você, o ouvinte, né? Para você, todo mundo. Vai lá no Spotify e segue Motiori Podcast. Por quê? Porque eu tenho conteúdo que ele é produzido em áudio, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui é a matéria-prima do podcast em áudio. E está sendo transmitido para YouTube, mas eu tenho vários episódios que eles são muito legais, mas estão só em áudio. Então lá no Spotify, procura por Motiori, né? Nabecast é o nome da produtora, e essa produtora faz alguns programas, entre esses programas o Motiori Podcast. Então vai lá no Spotify e segue Motiori para você conferir o conteúdo. Se você curte esses bastidores de gravação, já dá o dedão aí no seu seguir aí no YouTube para você ficar sabendo quando tiver outras gravações. E você pode me seguir no @nabecastjp no Instagram. Lá eu sou muito ativo também e é onde todo mundo fica sabendo o que está rolando. Sim. Aí agora mais 2 convites para você que tem a ver com outro projeto. Dia 19 de outubro eu estarei na cidade de Hamamatsu, na Cruzeiro do Sul, dando uma palestra gratuita. E, na verdade, não é só uma palestra, é um pequeno seminário e uma oficina prática de produção de podcast. É de graça. A gente vai fazer um mutirão aí, levando 1 quilo de alimento que a gente deixa disponível lá para Cruzeiro do Sul, eventualmente poder ajudar alguma família com esse alimento não perecível. É de gratuito. Tem parceria com a Roasting for You, que vai estar com café torrado, café especial para degustação. Não é especial só porque é legal, não. É café especial mesmo, de high quality, né? Torrado pela galera do Roasting for You e vai ser passadinho na hora lá por um barista. A gente vai ter pão com fermentação natural com a JBJ Pães e a gente vai ter também sorteio de livros com a Neura com Pimenta. Tá? Isso no dia 19 de outubro, um dia antes do evento. Né, que vai ser no dia 20 de outubro o evento com o Cortella. Então, se você é aqui da região de Hamamatsu, eu ainda tenho algumas vagas. A gente está ultrapassando já o número de 50% de inscritos, a quase 60%. Então, a gente vai fechar num número pequeno para mim poder interagir com todo mundo, as pessoas poderem mexer no equipamento, fazer o teste. Então, 19 de outubro, se você quer, me chama na DM, eu mando uma mensagem para mim no WhatsApp. E do dia 21 a 28 de outubro, vai acontecer no canal Pod Nipo BR, a Semana Podosfera Nipo Brasileira. Vão ser várias palestras e entrevistas pensando em trazer capacitação para o produtor de podcast no Japão. É um evento anual que a gente faz, é uma conferência, né, vamos dizer assim, internacional, com profissionais. Vai ter gente nos Estados Unidos, vai ter gente no Brasil, vai ter gente daqui. E a gente junta essa galera toda, todo ano, para produzir conteúdo educacional para a comunidade de podcasters brasileiros no Japão, ou para quem quer conhecer mais de marketing digital, ou para quem está pensando em começar um podcast. Já é a 4ª edição, todo o conteúdo está disponível gratuitamente no @podnipobr no YouTube e no podnipobr no Spotify. Se você tiver dúvida, me manda uma mensagem também, que vai ser muito lindo. Beleza? Repetindo, 20 de outubro, Marketing Digital com Pedro Cortella presencial em Nagoya. Mais informações, @VT_Digital Solution. Para todo mundo que ficou aqui, muito obrigado. Para você que está no YouTube, para você que está no Spotify, confere a descrição, que o link vai estar na descrição, tá? Você não precisa ficar, ai meu Deus, eu não consegui entender esse negócio que você falou aí. Vai na descrição do Spotify ou na descrição do YouTube, vai ter o link para você chegar no canal que está divulgando as coisas do evento. Como eu estou apoiando a divulgação, né? Eu vou estar lá também, eu e a minha esposa, a gente vai estar lá para aprender também. Então, você pode seguir os meus stories. E aí o que a Vanessa publicar lá,
eu replico, né? Caso não aparecer o story dela, aparece o meu, e tem outras influenciadoras também que estão acompanhando e apoiando, divulgando o projeto. Então acompanha porque vai ser massa. Para todo mundo que participou do sorteio, cara, me diverti demais. É a primeira vez que eu fiz um sorteio nesse formato. Não achei que fosse tão emocionante, mas gostei muito da tensão, né, de ficar esperando o número sair. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite de quinta-feira. Me diverti no sorteio. Parabéns, né, a Harumi-san pelo seu ingresso. Então, para você que vai comprar o seu ingresso, já comprou o seu ingresso, ou para você que ganhou, assim como a Harumi-san, a gente se vê lá e vai ser muito massa. Beleza, Vanessa? Deixe o seu tchau. Gente, primeiramente, muito obrigada a todos que participaram aqui. Teve vários comentários, eu não consegui ler. Se eu lia, eu ficava totalmente ali, eu quero ler, eu quero falar. Mas, assim, muito obrigada a todos que participaram, que estão procurando saber do marketing digital. A gente está ali, eu estou ali para tirar qualquer dúvida. Vocês podem estar entrando na VT Digital Solution, ali no Instagram, ou então também tem meu telefone, que depois eu posso passar para vocês. Agradeço demais, Carlinhos, pela oportunidade que você nos deu. Foi muito legal. Assim, eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais do Pedro e ver que vai ser um evento de muito valor aí para a comunidade, tá bom? Obrigada, Lília, minha parceira. Muito bem. Inclusive tem um comentário aqui da Lília, né, de que a intenção do evento até é trazer apoio e conhecimento de qualidade nesse momento difícil, né? Além da galera que está envelhecendo, né, que você citou, às vezes a mamãe, ela tem o bebê, fica em casa, e aí tem uma queda na renda, a gente está com inflação aqui no Japão, o salário ficando pequeno e o preço ficando grande, né? Então, ter uma possibilidade de renda extra, né, a partir de um processo educacional aí, é muito massa, né? E é uma ferramenta, caramba, você pode trabalhar de qualquer lugar, pode começar a aprender aqui, de repente vai morar no Canadá, vai morar na Indonésia, vai morar no, sei lá, na França, vai morar no Brasil, no interior, no sertão ou no sul, e você vai conseguir trabalhar porque não depende da sua região geográfica e sim do seu conhecimento, das habilidades que você desenvolveu estudando. Então aproveita, né, Vanessa? Aproveita que tem peixe grande, né? Eu sempre falo, tem peixe grande vindo aí pro Japão pra gente aprender. Então é uma oportunidade legal e você vai ter o contato com um monte de gente que está querendo aprender. Isso eu tenho achado muito legal. Você ir num evento onde você está querendo aprender e está do lado de gente que está querendo aprender. Então dá para trocar cartãozinho, né? Prepara o cartãozinho digital, sei lá, dá um jeito, que é sempre muito importante. Eu acho que o pessoal que estava interessado, pelo menos no marketing digital, estava bem quietinho, cada um procurando no seu. Não existia muito uma comunidade, vamos se dizer, né? Não existe uma comunidade que se fala. É todo mundo buscando o seu ali quietinho, justamente pela insegurança, pelo medo, enfim. A gente espera aí que as pessoas se conheçam e profissionais apareçam. Eu vejo a necessidade de empresários aqui buscando profissionais para fazer o trabalho para eles, porque marketing digital é tempo, precisa de realmente, às vezes a empresa está lá, está trabalhando, ela tem, né, físico, no caso, uma empresa física, e às vezes ela não consegue trabalhar o digital dela às vezes por falta de conhecimento. É falta de tempo, falta de conhecimento, né? Eu tive contato com uma empreendedora recentemente, ela foi numa aula minha, e na hora que terminou a aula, ela falou, cara, eu achei o máximo, mas eu vou pagar para fazer. Porque o tempo que eu vou perder tentando ficar boa nisso, eu prefiro ganhar o dinheiro com o que eu sei fazer e pagar quem sabe fazer para fazer isso. Porque eu vou demorar 2 horas para fazer um negócio que a pessoa que sabe resolve. E aí ela tem que procurar alguém que sabe, né? E aí tá o ponto do encontro, né? De encontrar aonde que estão esses profissionais, entendeu? Tem muitos profissionais que estão trabalhando aqui. Tem pessoas, mas elas ainda estão ali bem escondidinhas, entendeu? Eu era uma também que estava bem escondidinha. Eu estava que nem o Pedro. Como é? Casa de Ferreira, espeto de pau. Mas estou aí. Agora o pessoal está me conhecendo bastante também por causa do evento. Mas é isso aí, gente. Bora aí, né, aprender. Enfim, quem que tiver qualquer dúvida é só me procurar. Tá bom? Muito bem. E deixar aqui 2 agradecimentos, né? Em especial ao
Brasileiros no Japão, também a página SOS Mamães, né, que tem replicado, né, vídeos, né, enfim, agradecimento até ao próprio Cortella, né, que tá lá correndo agora com a mala dele, imagina ele correndo com o táxi agora para chegar no aeroporto, para voltar para casa, né, enquanto tava na live, que ele falou, gente, eu não posso passar do horário lá, senão eu não vou perder meu avião. Tá bom. Então, agradecimento, enfim, temos aqui pessoas que estão ficando até o finalzinho, gente, obrigado, foi muito bom. Obrigada. Né? Então, para você que vai acompanhar no Spotify também, chegou até o final, muito massa, né? A versão editada, né? Eu vou na versão editada no Spotify, vai estar mais curtinho, a bagunça do sorteio, né? Mas para você que está aqui no vídeo dos bastidores, foi muito divertido, legal demais. A gente se encontra lá no dia 20. E se você quiser vir para Armamatos aprender comigo como fazer podcast, né? Aí uma iniciativa, porque dia 21, Vanessa, não sei se você sabe, dia 21 de outubro é o Dia Nacional do Podcast. Ah, é? E o podcast esse ano, ele tá fazendo 20 anos. Não a maneira de transmitir o conteúdo, mas a palavra podcast nasceu faz 20 anos. Entendeu? E aí, a gente vai fazer, né? Eu vou fazer essa oficina de podcast no dia 19, é justamente conectado com isso. E o evento que acontece de 21 a 28 da Semana Podosfera Nipo-Brasileira é justamente, a gente está aqui no Japão. No Japão eles comemoram no dia 30 de setembro, que é o International Podcast Day. Mas no Brasil o nosso dia do podcast é dia 21 de outubro, porque foi o dia que o primeiro brasileiro postou o primeiro podcast lá no Brasil. Inclusive, quem tiver curiosidade, a gente entrevistou esse brasileiro na primeira edição da Semana Podosfera Nipo-Brasileira. Penso que a gente é chique, Mas é isso, gente. Ó, @AnabeCastJP no YouTube, @AnabeCastJP no Instagram, Carlinhos Villaronga no LinkedIn, Carlinhos Villaronga no TikTok. Se você for seguir o Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, @pod de podcast, né? POD, Nipo de Nipo Brasileiro e BR de BR. Então é Pod Nipo BR. Esse é o canal no YouTube, o nome do podcast e também o perfil no Instagram. Vai dar uma olhadinha lá, porque quando tiver as lives vai ter sorteio de livro, vai ter sorteio de caricatura, vai ser massa. A gente tem uns parceiros aí que vai ser muito legal. A Brasileiros no Japão, muita vez obrigado de novo. A galera as moderadoras do SOS Mamães no Japão, muitas graças, Vanessa, obrigado. Uma amizade que começa, tamo junto, a gente se vê lá. E vai marcando tio Carlitos aí nos stories pra gente avisando a galera dos próximos sorteios, das próximas lives, do que tá rolando de novidade. Tá beleza, certo. gente? Muito obrigada de novo, um beijão pra todos. E boa noite. E bora dormir, que amanhã sextou. Tá bom. Então é isso. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.